Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Tudo bem com vocês? Hoje aqui vou falar um pouquinho do Palmeiras a respeito de algumas contratações, algumas chegadas de jogadores, algumas saídas, né? Aquela velha história, né? Algumas especulações, mas eu tenho uma novidade que parece que vai acontecer, hein? É uma coisa que está acontecendo, que foi falado agora, um grande reforço, um jogador ex-Palmeiras, que está perto de voltar para o Verdão, e seria a cereja do bolo, cairia como uma luva, certo? Mas antes, galera, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo para mais palmeirenses, e vamos lá. Seguinte, ele, Danilo, e tem uma proposta do Palmeiras, o Palmeiras está conversando com o Botafogo, não só o Palmeiras, né? Parece que o Flamengo está tentando também. O Botafogo não vive um momento aí financeiramente aí, com dinheiro, né? Alguns problemas aí na SAF. E John Textor fechou a carteira. Mas vamos lá, vamos ver se o Palmeiras... Ah, não, Anderson Barros. Será que ele consegue, galera, contratar? Só se o Danilo falar, não, eu quero ir para o Palmeiras. Porque dependendo da negociação, não sei não. Vou trazer aqui para vocês algumas informações, né? Além do Danilo, no final a gente conversa mais sobre isso. Mas vamos lá, o Palmeiras concretizou a venda do Facundo Torres, né, ao Austin FC. E adeus Facundo Torres, agora é oficial. Ele já saiu, né, do Palmeiras. O Palmeiras vai tomar um prejuízo aí, questão dessa... Pagou mais caro e está vendendo por mais barato, né? É um prejuízo que o clube está tomando, que o Palmeiras está tomando. Mas fazer o que? Agora já foi, né? Contratou, assume a culpa, a burrada que fizeram e bola pra frente, né? Também tem a questão do Rafael Veiga. O Rafael Veiga, ele tem uma proposta do América do México, mas a princípio é uma proposta por empréstimo, né? Mas o Palmeiras parece que quer vender definitivamente, né? Quer ganhar alguma coisa, né? Ter um lucro aí com o jogador. Mas eu acho que o Palmeiras tem que cuidar bem da questão do Rafael Veiga, porque está num momento difícil. Concordo com muitos aí que falam que o momento dele já passou, que é hora de mudanças de ares, né? Mas assim, é um ídolo, para mim é um ídolo. Rafael Veiga é um palmeirense. E ganhamos muitos títulos aí, né? O Rafael Veiga levantou muita taça. E o Palmeiras precisa tratar ele com consideração. Foi assim como deve ser com todos os jogadores, né? Mas o ciclo se encerra, galera. Esse que é a grande verdade. O ciclo dele já se encerrou. E eu acredito que tem outros jogadores aí que deveriam entrar na fila aí de jogadores que tiveram sucesso no Palmeiras, mas que agora já foi. Vou falar aqui para vocês que vocês sabem que eu não fico em cima do muro. Gustavo Gomes, Piquerez, Murilo. Vou incluir o Rafael Veiga. Rafael Veiga são jogadores que daquele time campeão do Abel de 2021 e até desde a chegada do Abel, né, que esses jogadores estão lá, é fim de ciclo. O Palmeiras precisa, claro, está renovando, mas a questão do Gustavo Gomes, do Murilo, do Piquerez, são jogadores eles já estão ficando velhos, galera. Essa é a grande realidade. O jogador, quando ele é um zagueiro, exige muito da condição física do zagueiro, do lateral. O Piquerez, ele não consegue mais ele não tem aquele pique de apoiar e depois defender. Teve um jogador acho que foi do Mirassol. Não, do Mirassol não, foi já no jogo contra o Novo Horizontino. O cara passou por ele como não tivesse nada. Contra-ataque, o Piquerez abaixou a cabeça, tentou correr, mas já era. E assim, é triste a gente vir aqui falar, mas é o que acontece, é a realidade. Os ciclos se encerram. A gente precisa ser realista. E o Palmeiras precisa fazer as contratações necessárias
para suprir aí essas defasagens de jogadores, essas mudanças, né? E tratar esses jogadores com respeito, mas se encerrou o ciclo. Como fez com o Marcos Rocha, com o Rony, com o Zé Rafael, com o Dudu, com o Scarpa, com o Everton. É assim, e tem que renovar, né? Já renovou aí cerca de 70% do elenco, tem grandes jogadores agora no Palmeiras, mas assim, precisa encerrar o ciclo. Tem muitos palmeirenses aí que estão falando até questão do técnico, do Abel, né? Eu, particularmente, eu gosto muito do Abel como treinador, assim, porque ganhou muitos títulos, é um cara... Mas eu acho que ele se perdeu em algum momento. E se tiver que mudanças também, tem que acontecer. Nada é para sempre. O jogador passa, o jogador chega, o jogador vai embora e o Palmeiras continua. E nós, torcedores, precisamos apoiar, sim, mas cobrar também é necessário. Desde que seja pacificamente, sem pichação de muros, sem cobrança de jogador, sem querer quebrar carro de jogador, sem bater em jogador. Não, vai no estádio e faz um protesto, né? Foi esse o tempo de ficar marcando jogador, não deixa pegar jogador em balada. Enfim, galera, esse é um assunto para um outro vídeo. Mas assim, são ciclos que já estão no final. Aí o Palmeiras precisa de uma renovação, de novos ares. Não pode deixar um jogador que seja. O Palmeiras precisa contratar ali 2 zagueiros, um lateral esquerdo, lateral direito, porque lateral esquerdo, o Piquerez ainda dá para ele jogar? Dá. Esse ano, no máximo, para esses jogadores que eu falei aqui, é o fim, até o final do ano. Se não conseguir nenhum jogador agora, contrata um jogador que chega para disputar com eles e vai ser naturalmente a transição. Que nem foi o caso do Carlos Miguel, chegou no Palmeiras, ele fez o primeiro jogo que ele fez, ele ganhou, o Everton estava machucado, ele já mostrou toda a qualidade e o Everton viu que para ele ali não dava mais, né? Claro, é um grande profissional o Everton, mas assim, o Carlos Miguel é um goleiro, é mais jovem que ele, né? E é um goleiro sensacional, um goleiro ótimo. E ele viu que não daria mais para ele. Tá certo, aí é o fim do ciclo. Mas assim, não pode mudar, chegar e tirar o cara. Tem que trazer alguém à altura para fazer sombra, disputou com o cara e pega a posição. E aí é só agradecer e partir para a próxima etapa aí, né? Não pode ficar vivendo no passado. O Palmeiras está há 2 anos já tentando dar oportunidade para esses jogadores. O Abel já está há 2 anos que nós estamos falando aqui no canal, que até no outro canal, Central Palestra, com o Gabriel lá, a gente fala que o Veiga já não joga mais futebol já tem um tempo, mais de 2 anos. E o Abel insiste com ele. E o Gustavo Gomes também está indo pelo mesmo caminho. Ele não está jogando mais um futebol que ele igual ele chegou. Ele já não tem mais velocidade. Vocês vão lembrar aí naquele jogo contra o Boca Juniors, o Merentiel passou por cima dele e cruzou pro gol do Cavani. Assim, o zagueiro não pode tomar um drible daquele, ainda mais ele conhecendo o Merentiel. O Merentiel nesse momento era do Palmeiras, estava emprestado pro Boca Juniors. Vamos esquecer Libertadores por enquanto. E deixa eu ver o que mais eu tenho aqui, galera. Deixa eu ver. Palmeiras, agora eu vou falar do Danilo, né? Acho que quem chegou aqui comigo até o final do vídeo, o Danilo tem uma proposta do Palmeiras e tem uma proposta do Flamengo para... O Botafogo está vendendo seus jogadores, né? Não tá algum problema lá na SAF, John Textor não quer mais grandes jogadores, a torcida do Botafogo está desesperada. Mas assim, se o Danilo for contratado, se ele tiver condições físicas de jogar futebol, ele chega para ser titular. Aí a gente fala, caramba, vendeu o cara e depois não conseguiu repor essa saída dele, né, na época. Não conseguiu. Deu ali um pouco de resultado com o Zé Rafael, jogando ali de volante. Enfim, Danilo e Marlon Freitas. Já pensou? Olha o meio de campo. Danilo, Marlon Freitas, Andrés Pereira,
Aí você pode colocar Paulinho, Flaco Lopes e Vitor Roque, né? Porque nesse time Rafael Veiga e Maurício também não, infelizmente era uma, eu acreditava que ele ia jogar, mas ele tá muito lento, tá muito, é o estilo dele, né? E vamos ver se o Palmeiras consegue repatriar o Danilo aí, né? Seria uma excelente contratação se ele tiver condições de jogar. É um cria, né? Então o Palmeiras tem todas as condições aí de trazer esse jogador, conversar com ele. Mas não conversa muito não, Anderson Barros. Liga pro cara e fala: Danilo, sabe o que você pode fazer? Passa para outro diretor conversar com ele. Pede pro João Paulo, que conhece mais ele da base, fala: João Paulo, liga lá pro Danilo, fala para ele vir pro Palmeiras. Enfim, galera, vamos aguardar. O Palmeiras tem um jogo contra o São Paulo, vai jogar com força máxima, né? O São Paulo aí tem alguma questão do, está em dúvida, parece que o Lucas Moura não vai jogar porque é a questão do gramado sintético. Já começaram com o mimimi lá, já começaram. Deixa esse assunto pra lá, galera. Então, o Palmeiras vai jogar com força máxima. Eu acredito que seja Carlos Miguel. Se eu fosse o Abel Ferreira, Fabão Ferreira, olha o meu time, Carlos Miguel, vou deixar o Gustavo Gomes ali com o Fux, lateral direito. Eu pegaria nem o Giai e nem o Kelvin. Eu pegaria o, como que é o nome do rapaz da base mesmo, Gabriel? Esqueci o nome dele. Gilberto? Não, o Gilberto tá no Atlético Paranaense, o que tá jogando agora. Não, o Arthur é lateral esquerdo. O Arthur ficaria na lateral esquerda. Lateral direito é o da Copinha, que eu esqueci o nome dele agora. Meio de campo: Luiz Pacheco, Marlon Freitas, Andréas Pereira. O Alan também vai ficar nesse time. Flaco Lopes e Vitor Roque. Né? O lateral direito da Copinha? É. O Saboia. Já que o Gilberto não tá, nem Giai nem Kelvin. Saboia. Abel, vê esse vídeo, por favor. É isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Estamos acompanhando aqui, atentos nas questões aí de contratações. Eu não vou falar daquelas contratações lá que estão stand-by, que estão paradas aí, que estão, sei lá do jeito que tá. Só vou falar porque Marlon Freitas, John Arias, tô até trocando os nomes, o Marlon Freitas já tá no Verdão. John Arias, o outro eu não vou falar não, Almada não vem mais. Nino, Almada, Fabinho, até tem questão do Casemiro, que o Manchester United não vai renovar o contrato dele, mas para ele vir para o Palmeiras ou para qualquer outro clube aí do Brasil, é só no meio do ano, certo? Fabinho no meio do ano, Casemiro no meio do ano e o Nino parece que no meio do ano. Mas o Palmeiras precisa de zagueiros agora, hein? Avante palestra! Até o próximo vídeo, galera!